Olá, meus irmãos, a paz, tudo bom? Hoje é sexta-feira, dia 27 de julho. Estamos agora exatamente 1h30 da manhã. E eu estava pronto para dormir já, né? Pronto para dormir, quando o Senhor falou assim: vai meditar um pouquinho na minha palavra que eu tenho algo para falar com você. E eu comecei a meditar. E ele me fez lembrar algumas dúvidas que eu tinha, que eu ficava me questionando muito para Deus, né? Como que os discípulos, eles ficavam com tantas dúvidas a respeito do Messias. Eles viam, eles olhavam Jesus curando, andando sobre as águas, parando, né, a tempestade. Tanto é que lá em Marcos, no capítulo 4, né, no versículo 41, eles diziam, né? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E sai em Marcos capítulo 4, nos outros evangelhos já está na metade já do evangelho. Ou seja, mais de anos eles caminhando com Jesus. E mesmo assim havia uma incredulidade no coração deles. Havia um temor no coração deles. Eu ficava me perguntando, poxa vida, Jesus, eles andando contigo, caminhando todo o tempo. Eles tinham medo, eles duvidavam, eles não estavam acreditando. Ora acredita, ora não acredita. Então, se você for observar, no contexto judaico, você pensa comigo, vamos voltar no tempo. Imagina que você nasce em um contexto onde você cresce ouvindo que vai vir o Messias, que o Messias vai vir, que o Messias ele vai libertar o povo judeu, que o Messias, quando vier, ele vai estabelecer um reino de paz, ele vai livrar o povo da opressão. Eles olham para aqueles textos de Obadias, texto de Naum, texto de Zacarias, e estão todos ali atentos, esperando o Messias vir, e quando ele vem para poder libertar o povo judeu e restaurar o reino. Essa é a esperança do judeu naquele momento. O povo oprimido pelo Império Romano, altos impostos, e para piorar, você vê vários profetas, que não era só Jesus que veio como Messias. Havia outras pessoas que vinham dizendo que era o Messias. A história comprova isso. E para piorar mais a história, ainda tinha homens com dons de cura também. Não era só Jesus que curava. Havia homens com dons de cura e havia homens que eram profetas e outros que se diziam profetas. Então, no meio de toda essa bagunça, de toda essa celeuma, aparece mais um. É mais um. Jesus é mais um. Só que Jesus ele tem uma diferença, porque ele tem graça. Ele é uma pessoa que ele traz com ele, né, além das curas, ele também traz com ele um espírito diferente e eles percebem isso. Eles sabem, olha, ele fala com autoridade, não fala como os fariseus. E ele tem uma sabedoria diferenciada. E nós o conhecemos. Porque eu sei quem é o pai, eu sei quem é a mãe, eu sei quem é a família. Porém, mesmo assim, até os seus familiares não acreditavam nele. Os diziam ele está fora de si. Então, não é de se admirar que vira e mexe os seus discípulos, eles viviam ao mesmo tempo crendo e ao mesmo tempo não crendo. Porque, irmãos, não é fácil você passar
a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, ouvindo o tempo todo a volta do Messias, uma esperança que estava ali, ó. Você largar tudo para acreditar em uma pessoa que se diz ser o Messias, isso daí tem que ter muita fé para isso. Tem que ter muita fé. E foi uma atitude de coragem. Pedro largar tudo para seguir Jesus. Mateus largar tudo para seguir Jesus. Mas mesmo assim, eles ainda tinham aquele sentimento dos profetas de vingança, dia da vingança, dia do Senhor. Você vê que Pedro, ele é impulsivo, ele carrega consigo uma espada. Você vê que João vira e mexe. Ele, mesmo sendo o apóstolo do amor, ele mesmo fala: você quer que façamos cair fogo do céu, como fez Elias para destruir toda a Samaria? Não é isso? Você quer que façamos cair fogo do céu para destruir esse pessoal aí que não está nos ouvindo? Você tem Judas ali. Então, Jesus ele pegou pessoas que estavam doidos, com sede de justiça. E com tudo isso, em todo esse contexto, tem o João Batista. E o João Batista, ele acredita em Jesus sem ter ouvido a pregação de Jesus. E é por isso que Jesus fala, lá em Lucas capítulo 7, no versículo 28, que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas mesmo assim, até o próprio João Batista, no verso 19 do capítulo 7 de Lucas, ele manda os discípulos perguntarem: é esse que é o Messias ou esperamos vir um outro? Para você ver que não é fácil, era um contexto que é muito complicado de você sair acreditando em alguém assim. Por mais que houvesse cura, por mais que ele caminhasse sobre as águas, na mente deles está o seguinte: nossa, o que está acontecendo aqui não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi. O que está acontecendo aqui não tem nada a ver. Quem disse que ele ia vir montado no jumento? Quem disse que ele iria vir de um local que é das cidades menores de todas? Eu estou esperando vir um rei. Eu estou esperando vir um grande Messias. Você entende como é que a cabeça deles estava confusa? Eles passam a vida toda acreditando numa coisa e quando Jesus vem é outra. Nós estamos num contexto onde já está tudo armado, mas eles não. Eles estavam num contexto onde as coisas estavam começando. E para quem tem temor de Deus, para quem tem temor da lei de Deus, você sair acreditando numa coisa que está totalmente fora daquilo que você sempre acreditou, isso causa um certo momento de, de tensão. Os discípulos viviam em tensão ali, certo? E tem mais. Para você ver que isso não é suficiente, olha, falar o que Jesus falou não é suficiente. Curar como Jesus curou não é suficiente. Até morrer na cruz não é suficiente. Os discípulos sabiam disso, tanto é que eles se apartaram. Sabe por que não é suficiente? Porque o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 13 e 14, que se Jesus não ressuscitasse, vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, por mais que ele tivesse pregado o que pregou, por mais que ele tivesse falado o que falou, por mais que ele tivesse sofrido tudo o que sofreu e tivesse morrido da forma que morreu, se ele não ressuscitasse, tudo isso era em vão. Tudo o que ele falou não tinha valor algum. Tudo que ele disse, que ele ensinou, não teria sentido algum.
Os discípulos só passam a acreditar em Jesus depois que ele vê Jesus ressurreto. Depois que ele vê Jesus ressurreto, e foi por isso que Jesus teve que ficar aqui 40 dias demonstrando, a Bíblia fala que ele teve que provar, né, a ressurreição dele. Não é fácil, irmão, você redirecionar toda a sua fé, você esperar o Messias dos moldes de Daniel, né, com poder e grande glória, e vem um homem montado no jumento. Não é fácil. Se veja o trabalho que Jesus teve com os discípulos, mas mesmo assim eles perseveraram. Eles sentiam que tinha algo diferente. Paulo não, Pedro ele disse, para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas esse mesmo Pedro, ele nega Jesus. Há uma crise ali, vira e mexe, eles endureciam o coração. Mas depois que Jesus ressuscita, aí as coisas mudam de configuração. Agora nós estamos falando como Jesus que venceu a morte. Nós estamos falando com Jesus que está ressuscitado. Não, aí as coisas mudam de figura. Agora nós temos um Jesus que tem a chave da morte e do inferno. E que nós, por isso que João fala, nós vimos a sua glória, nós apalpamos o verbo da vida, nós tocamos nele. Depois que Jesus ressuscita, aí as coisas mudam de conversa. E eles começam a propagar com toda ousadia. Com toda ousadia. O Jesus ressuscitado. A morte de Jesus na cruz é apenas o início, não é o fim em si mesmo. A morte de Jesus, ela não tem validade se não houvesse ressurreição. É Paulo quem fala isso. A morte de Jesus tem um seu valor? Muito. Tem muito valor a morte de Jesus. Mas a morte dele sem ressurreição não tem valor nenhum. E é por meio da ressurreição e depois por intermédio do Espírito, que lembra os apóstolos de tudo que Jesus ensinou, que vai linkando toda a vida de Jesus com as profecias dos profetas. E o que eu aprendi com isso, com essa ministração que Deus fez ao meu coração, essa madrugada? Que hoje não é diferente. Que hoje, quando nós falamos, eu vou usar só um exemplo, tá, irmãos? Só um exemplo. Hoje, quando nós falamos que nós não vamos morar no céu, mas vamos herdar a terra, por mais textos que você coloque, por dezenas, eu não estou falando no sentido superlativo, não. Eu estou falando no sentido literal. Por dezenas de textos que você coloca, mesmo assim as pessoas têm dificuldade para crer. Por quê? Porque elas também nasceram num contexto onde, desde pequeno, você escuta apenas duas opções, o céu ou o inferno. Nos desenhos animados, você vê essas duas opções, o céu ou o inferno. Eu me lembro quando eu era criança, que eu ficava vendo Tom e Jerry, e tem uma parte do desenho que um gato fala assim, vai subir, aí vem outro, vai descer. Então, desde pequeno, você é condicionado a acreditar no céu e inferno. Você não precisa fazer teologia para acreditar em um ou outro. Você não precisa ser cristão para acreditar. Não precisa nem ler a Bíblia, porque o próprio contexto da cultura da onde nós já nascemos já nos ensina assim. Já nos ensina, desde daqueles gibis da Turma da Mônica com São Pedro lá nas nuvens, né? As pessoas morrem e vão para lá. Então o próprio contexto cultural, o senso comum nos mostra que quando a pessoa morre, salva vai para o céu. Até o Chaves ensina isso. Quando Dona Florinda vai falar do Frederico, né? O seu pai pode estar olhando lá de cima, aí o Chaves fala, ou lá de baixo. Ou seja, toda a cultura, seja da comédia, seja dos filmes, independente de onde for, ela ensina que a pessoa ou vai para o céu ou vai para o inferno. E só são essas opções. Acabou.
E chega na igreja a mesma coisa. A pessoa não precisa ler a Bíblia para acreditar nisso. Ela já é condicionada a acreditar nisso na sua própria cultura. Como os judeus foram condicionados a acreditar numa vinda de Jesus, não da forma como Jesus veio. E por mais que você mostre dentro da Bíblia, por mais que você mostre dezenas de textos com toda a coerência, com todo o sentido, com todos os caprichos ali mostrando, mesmo assim, eles ainda têm um certo temor de acreditar. Mesmo assim, as pessoas ainda têm um certo medo de acreditar. Por quê? Porque isso vai contra tudo aquilo que eles aprenderam desde pequeno. Então, não critique os apóstolos, meu irmão, porque muitos estão nessa mesma situação dos apóstolos. Não critique eles por não acreditarem em Jesus, muitas das vezes, porque nós, por uma coisa tão simples, também deixamos de acreditar. Imagina você ficar seguindo um homem, ouvindo um homem o tempo todo, andando a pé para lá e para cá, né? Se foi difícil para eles, né? É difícil para muitos hoje também, né? Porque você deixar de acreditar numa coisa não é uma tarefa fácil para ninguém. E eu compreendo que muitas pessoas têm dificuldade para deixar de acreditar em algo. Mas uma coisa é certa, irmãos. Jesus já ressuscitou. E ele nos deu do seu espírito. Então a gente não tem essa desculpa dos apóstolos, que não tinham espírito para estar ali, ó, revelando a eles coisas que Jesus disse que iria revelar quando eles recebessem o espírito. Mas nós temos esse espírito. E essa unção, esse espírito nos ensina. Então eu quero motivar você, né, a passar a acreditar e não ser incrédulo como os apóstolos, porque Jesus, ele criticava essa atitude deles. Eles diziam: você é uma geração incrédula. Vocês são pessoas de coração duro. Vocês estão vendo as coisas acontecendo e mesmo assim vocês não acreditam. Mas ao mesmo tempo Jesus tinha paciência com eles. Então, ao mesmo tempo que as pessoas, mesmo lendo ali, vendo as promessas que Deus fez para Abraão, lendo em Eclesiastes 1:4, a geração vai, a geração vem, mas a terra permanece para sempre. Mesmo lendo lá Mateus 5:5, os mansos herdarão a terra. Mesmo lendo lá em Apocalipse 21, que a Nova Jerusalém desce do céu e vai para onde? Para o céu de novo? Mesmo lendo esses textos, eles ainda permanecem na sua incredulidade. Mas o que eu posso dizer é que se Jesus teve paciência com eles e num determinado momento eles passaram a acreditar, então nós também devemos ter paciência. E eu quero que alguns tenham paciência também comigo, porque eu também devo ter alguma dificuldade para acreditar em algo que os irmãos acreditam. Que se for algo que for relevante, que faz sentido, que é da parte de Deus, no tempo certo eu vou acreditar também. Então, na verdade, temos que ter paciência uns com os outros, porque tudo tem o seu tempo. Então, essa é uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.